Continuar o estudo dos Atos dos Apóstolos. Hoje, capítulo 11. Na verdade, é a continuação do capítulo 11, né? Nós começamos o capítulo 11 na última vez, que tinha a ver com o capítulo 10 ainda, por isso eu peguei a primeira parte do capítulo 11, né? Que terminava, na verdade, a história do capítulo 10, lá a história de Cornélio. Então, eu vou retornar um pouquinho, porque esse daqui é o início do capítulo 11 e também é bom a gente só pegar como uma forma de recapitulação essa primeira parte para então seguir. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios eram todos aqueles que não eram descendentes de Israel, também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então, eu vou relembrar aqui, tá? Os que viram na semana passada, ótimo, mas vou relembrar para os que de repente não estavam, e é importante isso. Então, percebam, o que nós sabemos hoje, o que para nós é absolutamente claro, o que para nós é absolutamente óbvio, que a salvação ou a palavra de Deus deve ser levada a todos, né? Para a salvação de todos. Isso é óbvio para nós. Não era óbvio para o início do cristianismo. Jesus tinha morrido há pouco tempo, né? Talvez uma década ou menos. E isso não era óbvio. O que era óbvio para essas primeiras décadas cristãs, de igreja cristã? Eles tinham o Antigo Testamento. Eles eram judeus, ou eles eram israelitas, na maior parte deles judeus, né? E eles tinham o Antigo Testamento, e eles continuavam guardando o Antigo Testamento, né? O Novo Testamento está começando. Jesus tinha acabado de morrer e ressuscitar, e subir aos céus. Então, eles tinham o Antigo Testamento. O que tinha no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, a aliança de Deus com Abraão foi uma aliança feita sob a circuncisão. A circuncisão era o sinal da aliança. Hoje nós sabemos que o que era a aliança, a circuncisão no Antigo Testamento, é o batismo no Novo Testamento. Mas como nós sabemos disso? Nós sabemos disso a partir de Paulo e das cartas de Paulo, principalmente quando isso fica muito claro. Por exemplo, Colossenses. Em Colossenses fica claro. Mas Colossenses não tinha nem sido escrito. O apóstolo Paulo não tinha nem começado as suas viagens missionárias ainda. Tinha malmente sido convertido, né? E o apóstolo Paulo ainda é um ilustre desconhecido, compreende? Então, tudo que nós sabemos, e vejam, dos 27 livros do Novo Testamento, dos 27, 13 são do apóstolo Paulo. E nessa época aqui, o apóstolo Paulo ainda está quietinho lá em Tarso, nem começou as viagens missionárias ainda. Então, não escreveu carta nenhuma. Então, notem que o que para nós é óbvio, para esses primeiros cristãos, são as primeiras décadas, ainda está sendo estruturado, eles estão cheios de dúvidas. Eles já não têm mais dúvida de que Jesus Cristo é o Salvador. Agora, como é que essas coisas se encaixam? Isso está se encaixando aos poucos, e Deus teve que revelar até para Pedro, né, e deixar claro para Pedro. Então, na cabeça deles ainda vale o Antigo Testamento, com as suas leis, as leis sobre comidas, e isso estava implicado no capítulo 10, né? Por isso Deus teve que esclarecer Pedro sobre essa questão de comidas também, e através das comidas consideradas impuras, Deus teve que revelar para ele que também os povos considerados impuros, né, como os não-judeus, também mereciam a salvação, Deus também queria alcançá-los. Mas, então, comidas impuras, circuncisão, que era o sinal da aliança do Antigo Testamento. Então, o óbvio é que os judeus iriam querer que os não-judeus se circuncidassem. E esse é um grande problema nas primeiras décadas. Os judeus continuam querendo que os não-judeus sejam circuncidados, porque esse era o sinal da aliança, né? Então, essa é a questão do capítulo 10 que Deus está revelando para Pedro, através de um lençol com animais impuros que desce do céu. Deus está abrindo os olhos de Pedro de que
aqueles considerados os povos impuros também, né? Que não são judeus, também Deus quer alcançá-los. E a salvação também deve ser levada para eles, para os não-judeus, né? Então, vocês notam que aqui o partido, Pedro entrou na casa de um não-judeu, de Cornélio, Pedro comeu com eles, né? E isso significava comidas consideradas impuras. Pedro batizou Cornélio e a sua família e não pediu para que eles se circuncidassem. Então, Pedro teve que voltar para Jerusalém e prestar contas, porque os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus, está ótimo. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e ainda comeu com eles, estão escandalizados. Então Pedro teve que contar para eles tudo o que aconteceu, como a revelação de Deus. Então vamos rever isso rapidinho, que é o início do capítulo 11. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Disse ele: eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, tive uma visão, vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que ali havia quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu uma segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia, enviados por Cornélio, que havia também recebido em sonho uma visão que um anjo apareceu para ele e mandou que Pedro fosse buscado na cidade de Jope. E ele mandou os seus servos até a cidade de Jope, né, para buscar Pedro. Então, quando Pedro teve aquela visão, naquele momento apareceram os enviados por Cornélio lá de Cesareia, né? E o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo. E entramos na casa de um certo homem, era Cornélio, né? Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio, lá no Pentecostes, da mesma forma. Então eu lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu para aquelas pessoas, para Cornélio e para aqueles gentios, aqueles não-judeus, se Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Se não fosse isso daqui, pessoal, eu comentei isso a semana passada, provavelmente eles ficariam... O que Jesus disse, talvez seria interpretado... Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Talvez isso seria interpretado pelos judeus como: vão por todo mundo e levem a salvação para todos os judeus, para todos os de Israel, né? Ou para todos aqueles que se converterem e forem circuncidados, porque esse era o meu modo. Não é que, até deixa eu fazer uma explicação, não é que os judeus eles fossem avessos aos não-judeus. Os não-judeus, eles eram acolhidos no judaísmo desde que eles se convertessem ao judaísmo. Isso significava serem circuncidados também e deixarem, né, de comer as comidas impuras, ou seja, respeitassem a lei judaica. Então, eles, notem, tinha essa possibilidade. Mas então a tendência seria de que os judeus agora obrigassem esses cristãos recém-convertidos a serem circuncidados, a guardar todas as leis do Antigo Testamento, né? E
enfim, e ainda tinha esse preconceito com os que não eram judeus, que eram considerados impuros. Então aqui é um ponto de realmente de reversão, né, para realmente a última parte de Atos dos Apóstolos, que é ide por todo mundo até os confins da terra, né? Vocês serão meus discípulos, minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. E agora vamos continuar. Agora, desse momento em diante é novidade hoje. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, isso aconteceu então, Atos capítulo 7, é a morte de Estevão, né? Capítulo 6, capítulo 7, é ali o discurso de Estevão, a morte de Estevão e depois a conversão do apóstolo Paulo. Mas quando isso aconteceu, Estevão foi morto, apedrejado e começou uma grande perseguição. Vocês devem lembrar quem está acompanhando, tá? Então começou uma grande perseguição e eles começaram a se dispersar, cumprindo a profecia de Jesus, que disse: vocês serão meus discípulos em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em toda a Judéia e Samaria. Então, quando Estevão morre, os cristãos começam a se espalhar para a Judéia e Samaria. Daí nós temos, por exemplo, no capítulo 8, Filipe, que foi para Samaria. Samaria é essa região aqui, um pouquinho para cima de Jerusalém, né? Foi para Samaria, ali aconteceu aquele episódio com Simão, o mago. Depois ele teve uma visão e foi para a região aqui de baixo, da Judéia, onde aconteceu, por aqui assim aconteceu, aquele episódio com o eunuco etíope, né, que estava lendo o profeta Isaías, e então Filipe explicou o profeta Isaías e batizou o eunuco, né, ali naquele momento. Então, a gente nota no capítulo 8, 9, os discípulos nessa região aqui da Samaria, da Judéia. No capítulo 10, por exemplo, que foi da semana passada, que foi a história do paralítico curado. O paralítico era de Lida, que fica pertinho de Jerusalém, aqui. Depois ele foi para Jope, onde ele ressuscitou Dorcas. Depois Cesareia, né, que fica aqui já. A conversão do apóstolo Paulo foi no caminho para Damasco. Então vocês veem que está nessa região aqui. E a partir de agora vocês veem como as coisas já começam a aumentar e o evangelho começa a ir para outras regiões. Então, depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Então vamos lá, Fenícia é essa parte aqui já, atual Líbano. Chipre é a ilha, né? Essa ilha. E Antioquia, que é a Antioquia da Síria, aqui em cima, cerca de 480 quilômetros de Jerusalém. Então, notem como o evangelho, né, a palavra de Deus, já vai se ampliando e chegando a outras regiões. Mas ainda anunciando a mensagem apenas aos judeus. Notem essa ênfase aqui. Então, quem eram? Os dispersos na perseguição de Estevão. Então, quando aconteceu aquele episódio de Estevão, eles começam a se dispersar e vão se dispersando por essas regiões. Provavelmente essas pessoas que foram para Fenícia, Chipre e Antioquia já tinham saído antes do episódio com Pedro. Esse episódio que Pedro teve essa visão do lençol, que foi lá na Cesareia, né, na casa de Cornélio, e voltou e falou para os irmãos de Jerusalém, prestou um relatório, né, prestação de contas para os irmãos de Jerusalém. Então, provavelmente, esses dispersos, eles não ficaram sabendo disso de Pedro, né, que tinha acontecido recentemente. Então, eles ainda continuam anunciando a mensagem apenas aos judeus, né? Agora, notem a próxima parte. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus. Cipriotas são os moradores da ilha de Chipre, os cipriotas. E também sirineus. Sirineus vêm de Cirene, no Egito, tá? Então, cipriotas e sirineus foram a Antioquia, né? Foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. E note agora a reversão.
não é mais só, esses daqui não falam mais só aos judeus, mas começam a falar aos gregos. E gregos aqui não são só moradores da Grécia ou pessoas que eram naturais da Grécia. Gregos aqui, o termo em grego aqui, são todos aqueles que não são judeus, são justamente os gentios, tá? Então eles começaram a falar também aos gentios, aos que não eram judeus, né? Contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notem de novo que os atos não são dos apóstolos, mas os atos são do Senhor, né? A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Mas aqui vocês já notam de novo a reversão, né, não é mais só para os judeus, mas é para os gentios também, é para os não-judeus também. Agora, continuando. Notícias desse fato, assim como as notícias de que Pedro tinha ido lá para Cesareia e tinha estado na casa de um cara não circuncidado e que comeu na casa de um cara não circuncidado e impuro, e que isso meio que escandalizou os judeus lá, e foi, opa, o que está acontecendo aí? O que esse Pedro está fazendo? Entrando na casa de um não circuncidado, batizando gente não circuncidada, né? Foi meio escandalizador. E eles queriam uma prestação de contas. Agora, essas notícias do que está acontecendo em Antioquia, quer dizer que os cristãos, esses de cipriotas e sirineus, estão falando, pregando a palavra também aos que não são judeus. As notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles agora enviaram Barnabé até Antioquia. Quer dizer, o que está acontecendo lá? Né? Vamos ver o que está acontecendo lá. Então eles mandam Barnabé para lá para ver o que está acontecendo na Antioquia. Vamos entender primeiro o que é Antioquia, porque Antioquia é uma cidade importantíssima no primeiro século do cristianismo. É uma das cidades mais importantes do cristianismo no primeiro século, tá? Até em muitos momentos é mais importante do que Jerusalém, tá? Mas ela está se tornando isso. Então vamos lá, vamos entender primeiro a cidade de Antioquia. É Antioquia da Síria, tá, pessoal? Aqui tá, a gente vê no mapa aqui Síria, ó. Então é a Antioquia da Síria. Só para deixar claro, porque depois, daqui a pouco, nós vamos ver a primeira viagem missionária de Paulo, e aqui do lado de Icônio de Lícia tem a Antioquia da Pisídia. Mas então, aqui é a Antioquia da Síria, tá? O que era essa cidade? Antioquia da Síria, cidade com grande número de judeus, uma colônia muito grande judaica, é a capital da província da Síria, é a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma, que na época tinha cerca de 1 milhão de habitantes, e de Alexandria, no Egito. Então, a terceira maior cidade de todo o Império Romano é justamente Antioquia da Síria. Vejam como essa cidade é estratégica, tá? Aproximadamente 500 mil pessoas na época. Olha o tamanho dessa cidade. Eu moro hoje numa cidade de 50 mil habitantes, não tem nem 50, né? Ela regrediu nos últimos anos, aí, no último censo. Mas vejam, uma cidade de 500 mil pessoas, há 2.000 anos atrás, poxa vida, terceira maior cidade do Império Romano. Uma cidade que era chamada de a Porta do Oriente, a Porta do Oriente, né? Uma cidade estratégica, se tornaria o maior centro missionário da igreja cristã do primeiro século. Foi dali que partiu a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, certo? Antioquia se torna o centro missionário do primeiro século do cristianismo. Então a gente pensa Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém foi importante no Antigo Testamento, Jerusalém foi importante na vida de Jesus, é o lugar onde Jesus morre, ressuscita. Foi importante ali nos primeiros anos do cristianismo, os apóstolos ainda estão ali, mas no decorrer do primeiro século, a Antioquia ganha predominância sobre Jerusalém, praticamente, e se torna realmente o centro missionário da igreja cristã não era mais Jerusalém,
mas era Antioquia, Antioquia da Síria, essa cidade aqui. Então, por isso eu estou dando uma atenção especial e vou dar uma atenção especial para essa cidade hoje, porque ela merece uma atenção especial e merece ser conhecida. Isso é uma coisa, então enviaram Barnabé para Antioquia. Agora, por que Barnabé, né? Barnabé era de Chipre, ele era natural de Chipre, então ele devia conhecer essa região e conhecer a cidade. Barnabé também era um levita, que portanto conhecia as leis judaicas, né? A questão é agora esse pessoal não circuncidado, esse pessoal, que comida esse pessoal está comendo, que está sendo convertido lá, né? Então eles mandam Barnabé, Barnabé é da região, é de Chipre, Barnabé é um levita, conhece as leis judaicas, e Barnabé tinha um coração misericordioso e missionário. E eu já vou mostrar para vocês, nós vamos voltar para Barnabé, como Barnabé, lá no capítulo 4, Barnabé é um daqueles que vende a sua propriedade, coloca o dinheiro da sua propriedade aos pés dos apóstolos para o socorro aos necessitados. Então, Barnabé tinha um coração compadecido. Barnabé é esse homem misericordioso e, ao mesmo tempo, tem um coração missionário. Vocês já vão ver que Barnabé participou junto com Paulo a primeira viagem missionária foi Paulo e Barnabé. A gente se concentra muito em Paulo, mas a primeira viagem missionária foi Paulo e Barnabé, né? Então Barnabé é esse cara misericordioso e é esse cara missionário, né? Então esse foi o enviado. E também como ele foi enviado de Jerusalém, né? Notícias chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé. Então, Barnabé vai de Jerusalém. E isso significa que provavelmente, como Barnabé estava em Jerusalém, provavelmente Barnabé já tinha ouvido o relato de Pedro sobre o que aconteceu em Cesareia, como o Espírito Santo desceu sobre as pessoas em Cesareia e como essa revelação de Deus e essa abertura para os gentios, para os não-judeus. Então, como foi enviado de Jerusalém, provavelmente havia ouvido o relato de Pedro e já está mais aberto a isso. Agora vamos continuar. Vamos relembrar um pouquinho de Barnabé, porque a gente se concentra às vezes muito em Paulo, né? E Paulo merece atenção. Foi esse instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. Mas tem muitas pessoas, pessoal, nesse primeiro século aqui, que são ardorosos, né? Combatentes na causa da fé cristã e na causa missionária. E Barnabé é um deles. Diz que Barnabé, chegando e vendo a graça de Deus em Antioquia, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor. O nome Barnabé significa encorajador. Então aqui, na verdade, olha o que ele fez. Ele, vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou, encorajou, né, os cristãos de lá a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Olha que instrumento nas mãos de Deus, Barnabé. Então, essas palavras aqui, do capítulo 11, são as mesmas palavras que já foram dirigidas lá para Barnabé no capítulo 4. Barnabé já apareceu lá. Era um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo, de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Agora vamos relembrar um pouquinho sobre Barnabé, tá? Barnabé merece essa atenção. Em Atos capítulo 4, versículo 36, diz assim, José, então o nome de Barnabé na verdade era José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Então o nome dele de fato era José. Mas os apóstolos começaram a chamar ele de Barnabé. Porque Barnabé significa, em grego, e na verdade em hebraico, significa encorajador, ou filho da consolação, um consolador.
né? Então, vejam, aí está o caráter de Barnabé, o que os apóstolos viam em Barnabé. Os apóstolos começam a chamar o José de Barnabé por causa das atitudes dele, por causa desse espírito dele, né? Um espírito misericordioso, esse filho da consolação, esse encorajador dos irmãos, né? Que é bem o que acontece depois do capítulo 11, que ele lá... como é que diz ali? Ele animou os cristãos, né? Esse encorajamento, esse filho da consolação, muitas vezes chamado até de José das Consolações, ou José Barnabé, José das Consolações, né? Então, o que diz lá no capítulo 4? Que Barnabé vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos para que o dinheiro, né, fosse aos mais necessitados, para o socorro dos mais necessitados. Então, vejam esse coração compadecido, né, encorajador, consolador dos irmãos. E eu quero colocar aqui agora, pessoal, uma música que fala sobre a vida de Barnabé. Uma música conhecida de muitos. Vamos relembrar um pouquinho da música. Você consegue colocar inteiro daí, Silvio? Não fica bem a gente passar bem com outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Bem, então nessa primeira parte da música, a gente vê era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, né? José Barnabé, José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E agora, vejam o próximo texto, em Atos capítulo 9, versículo 27, diz que quando Paulo tinha sido recém sido convertido, né? E como Paulo era um perseguidor da igreja, as pessoas estavam com medo de Paulo, achando que Paulo, na verdade, estava se fingindo. Então, quando Paulo, recém-convertido, chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. E agora, quem é que faz a ponte? Quem é que abre as portas? Abre o coração, abre as portas e faz a ponte? Barnabé. Então, Barnabé levou Paulo aos apóstolos, fez a ponte entre Paulo e os apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então, notem, quem é que faz a introdução de Paulo, né? É Barnabé. Olha a importância desse homem, tá? É ele que introduz, é ele que abre as portas, é ele que faz, né, esse primeiro contato com os apóstolos e com os primeiros cristãos que estão com medo, né, desse apóstolo Paulo ainda. Então vem a segunda estrofe da música que diz isso. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus.
E, então, até aqui nós vimos o seu caráter misericordioso, apoiador, encorajador, né? O filho da consolação, mas também esse com essa visão que faz a ponte com o apóstolo Paulo, que abre as portas, que acolhe o apóstolo Paulo, né? Que faz essa junção do apóstolo Paulo com os outros apóstolos. E agora vamos continuar. Notícias desse fato chegaram então aos ouvidos da igreja de Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. E ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. E daí nós vemos então quem é o aspecto missionário de Paulo também, de Barnabé, um aspecto pastoral de Barnabé. Enviam Barnabé, Barnabé vai lá para a igreja de Antioquia, anima os cristãos de lá, né? E daí vem a terceira parte da música, né? Desse outro caráter de Barnabé. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Então Barnabé, ele foi a Tarso, é a continuação do texto, tá? Barnabé primeiro foi para Antioquia. Lá ele animou os cristãos. Mas vejam agora o que ele faz. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Então Antioquia fica aqui, né? Tarso é a cidade natal de Paulo, é onde Paulo ficou depois da sua conversão, né? E agora Barnabé vai lá em Tarso e vai buscar Saulo, que até então Saulo tinha sido convertido daquela maneira, né? Totalmente inusitado no caminho de Damasco, sim, tinha falado com Pedro, sim, rapidamente, ficado 15 dias em Jerusalém, mas no mais, Paulo não tinha notoriedade ainda, mas Barnabé notou o potencial de Paulo. E Barnabé, então, vai lá para Tarso e busca Paulo e leva Paulo junto para Antioquia. Vamos relembrar um pouquinho, então, sobre a conversão do apóstolo Paulo, né? Paulo ficou, depois da sua conversão, Paulo ficou na Arábia 3 anos e depois esteve 15 dias em Jerusalém. Gálatas 1,15, Paulo conta isso. Quando agradou a Deus revelar o seu Filho em mim, tampouco subi a Jerusalém, mas de imediato parti para a Arábia, né? Então ele foi primeiro para a Arábia e voltei outra vez para Damasco, né? Onde ele foi convertido. Depois de 3 anos eu subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, estive com ele 15 dias, né? 15 dias, então ele não ficou em Jerusalém. E daí ele começou a ser perseguido e os irmãos da igreja despacharam ele para Tarso, né? E ele ficou praticamente 10 anos em Tarso. Paulo ficou 10 anos em Tarso, aproximadamente. Paulo ficou cerca de 10 anos em Tarso e não temos informações desse período. Então, a gente não sabe o que ele fez nesse período, tá? Mas o fato é que Paulo não é ainda, hoje, né, o que nós sabemos hoje que é Paulo, as viagens missionárias de Paulo, o grande missionário. Não, Paulo foi convertido, ficou aproximadamente 3 anos na Arábia, ficou mais 9 a 10 anos em Tarso. Não se tem relatos do que ele fez, se ele fez alguma coisa em Tarso.
Provavelmente sim, mas não, ele não tem notoriedade. Agora, quem é que vê Paulo? Quem dá importância para Paulo? Quem vê potencial em Paulo? Barnabé. Então vejam como Barnabé é importantíssimo nesse momento, que vai lá para Tarso e busca Paulo de Tarso para ajudá-lo na missão em Antioquia. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Nota então, Barnabé acreditou em Paulo, primeiro lá, né? Quando todo mundo estava com medo, Barnabé acreditou em Paulo, o apoiou e abriu as portas para ele. Pessoal, hoje, às vezes tem pessoas que... Eu sempre brinco, né? E se... O pessoal não gosta, na verdade, do que eu falo, mas... E se o Lula viesse para a igreja? Né? Ou se um político muito corrupto viesse para a igreja? Compreende? Viesse para a igreja, sentasse nos bancos da nossa igreja. O que nós faríamos? Viraríamos as costas, né? Ou trataríamos mal, viraríamos a cara, não sentaríamos no mesmo banco. Se ele fica aqui, eu saio. Compreende? Então, as pessoas do primeiro século, Paulo era um perseguidor da igreja. Mas as pessoas do primeiro século estavam, os cristãos do primeiro tempo ali, estavam com medo. Esse cara era um perseguidor da igreja, agora será que não está se fingindo? É a mesma coisa que a gente pensaria, às vezes, de um político corrupto que de repente vem para a igreja. O que ele quer? Está querendo ganhar voto? O que ele quer aqui dentro, né? A gente já pensa que está se fingindo. Mas precisa ter pessoas com o coração de Barnabé. Pessoas que acolhem, pessoas que acreditam, pessoas que apoiam e pessoas que abram as portas. Que acreditem que essa pessoa pode ser convertida e que essa pessoa mudou e que essa pessoa pode mudar sobre a palavra de Deus. Então, eu acho que essa questão de Barnabé é uma questão útil para nós refletirmos. Nós precisamos ter esse coração de Barnabé, esse coração misericordioso, de recebermos as pessoas que vêm para a igreja, né? Às vezes pela primeira vez, ou pessoas até que têm uma má fama na cidade, mas que, por que essa pessoa que tem má fama na cidade pisou dentro da igreja? Não vamos pensar logo no pior, que está se fingindo, mas vamos abrir o coração, receber, apoiar, abrir as portas, né? Porque Jesus talvez esteja chamando essa pessoa, provavelmente está, e Jesus, né, pode converter essa pessoa. E Barnabé conseguiu ver o potencial de Paulo, né? Ele enxergou o potencial de Paulo quando Paulo era um ilustre desconhecido. Barnabé vai lá em Tarso e chama Paulo para trabalhar com ele em Antioquia. E aí Paulo, né, hoje em dia aí no universo empresarial, está muito comum as pessoas dizer falar de empoderamento, né? De certa forma foi isso que Barnabé fez com Paulo. Barnabé empoderou Paulo. Claro que quem empodera é Deus, né, é tudo Deus, mas usando um termo aí que é usado hoje, é o empoderamento. Barnabé acreditou, foi lá, pegou Paulo, colocou ele na liderança de Antioquia junto com Barnabé, né, empoderou Paulo, e Paulo então ganha confiança e, claro, sob ação divina, tudo isso é sob ação divina, né? Deus está cuidando de tudo isso, mas então Paulo deslancha junto com Barnabé, mas Barnabé foi a ponte e o chamou para auxiliá-lo em Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja em Antioquia e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Hoje nós somos chamados de cristãos e para nós isso é tão normal, mas foi em Antioquia, na cidade de Antioquia, que pela primeira vez na história, os discípulos foram chamados de cristãos, quer dizer, aqueles que seguem a Cristo, né? Os cristãos, aqueles que seguem a Cristo.
provavelmente, e daí, vejam, para nós é óbvio, mas nesse primeiro tempo não, nesse primeiro tempo, muitas vezes, eles não conseguiam ver diferenciação entre cristãos e judeus. Geralmente, os cristãos eram judeus ainda, e agora, o que é isso? Cristão, judeu? Qual é a separação? Mas aqui parece que eles começam a ver as características, e começam a ver essa diferenciação entre o que é judaísmo, o que são judeus e o que são cristãos. Agora, os cristãos são os seguidores de Cristo. Muitos deles são judeus, mas eles são cristãos. Esses daí são seguidores de Cristo, né? E as pessoas deveriam poder ver isso em nós também, né? Esses são cristãos, esses são os seguidores de Jesus Cristo. E naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, ofertas foram levantadas nas regiões e essas ofertas foram enviadas para a ajuda aos cristãos da Judéia através de Barnabé e Saulo. E essa fome é uma fome que durou muito tempo. E nós vemos até depois, e daí agora sim, nós estamos muito próximos de começar as viagens missionárias de Paulo. Agora Barnabé e Saulo já estão em Antioquia e no capítulo 13, eles já vão ser nomeados os primeiros a fazer a primeira viagem, que a gente chama hoje a primeira viagem missionária, né? E nessa primeira viagem missionária, assim como na segunda viagem missionária também, eles continuam recolhendo, essa fome durou bastante tempo, eles continuam recolhendo alimentos para o socorro dos necessitados em Jerusalém e na Judéia. Inclusive, a gente tem isso em Coríntios também, nós temos esse levantamento de ofertas para ajuda aos cristãos da Judéia e de Jerusalém. Mas isso a gente vai continuar vendo, porque isso aparece nos Atos dos Apóstolos na continuação. Na semana que vem, nós vai ter um último trecho sobre Pedro ainda, e depois então, digamos que é uma volta ali a Jerusalém, e depois, capítulo 13 em diante, hoje é capítulo 11, capítulo 13 em diante, daqui 2 semanas, começam as viagens missionárias de Paulo, com a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, né? E assim vai. E daí a gente vai começar com as viagens missionárias de Paulo e o evangelho sendo levado a todo mundo. Mas vocês vejam como é importante, então, Barnabé, o que fica hoje, Barnabé, a importância de Barnabé na história da igreja, na história do cristianismo, e a importância de Antioquia da Síria. Antioquia da Síria é o centro missionário. É o centro missionário do primeiro século, de onde saem missionários que vão para o mundo inteiro. Paulo e Barnabé vão fazer a primeira viagem, mas nós temos ali, vocês vão ver no capítulo 13, ali é um centro de formação, ali tem profetas, ali tem uma vida cristã, né, extremamente, uma igreja cristã extremamente pulsante, que vai mandar missionários para o mundo inteiro, né? Então, é importante Barnabé e é importante também saber da Antioquia da Síria. Veja como a gente, ao ler os Atos dos Apóstolos, como a gente vai agregando conhecimento aí para conhecer esses primeiros séculos do cristianismo, né?